Ok. Leandro, vamos direto para a próxima mesa? Ele Vamos já está lá. entre nós. Ele já Nosso, está entre nós? ele está entre nós, o nosso convidado. Bom Olha, dia, Padre Márcio. Bom dia, eu na luta aqui com esse computador, que só Jesus vai dar conta dele. Crê em Deus Pai. Ele falou comigo assim: só funciona a hora que eu preciso, mas é porque quando a gente precisa é que a gente fica sabendo que não está funcionando, não é assim? Engraçado. tem isso, né? Nossa Senhora. Bom, Padre Márcio, tê-lo conosco aqui. Mas vai lá, Vini, apresenta quem é esse menino aqui, esse padre querido nosso. Esse menino arretado, o Padre Márcio Pimentel, ele é presbítero aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, atualmente está na paróquia São Dimas, no bairro Serrano. Ele é professor da PUC Minas, doutorando em liturgia pastoral pelo Instituto Santa Justina, em Pádua, é membro da Rede Celebra, da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, tem licenciatura em música, especialização em antropologia, música ritual, liturgia e cultura, e atualmente faz a graduação em psicologia. Tá achando que é pouca coisa? Não, nada, pouca coisa, nem pensando, nem sonhamos nisso. Então, Padre Márcio, agora é contigo, estamos aqui ansiosos para te ouvir. Ele vai falar sobre essa música como parte integrante realmente da liturgia. Muito bem, bom dia, nossa terceira maratona. Então, nossa conversa nessa hora, né, até as 10, será um pouquinho sobre como o capítulo 6, Sacrosanto Contílio, se articula com os capítulos de 1 ao 3, eu diria assim, né? O Dom Jerônimo, né, e a irmã Priscila já nos deram alguns elementos, a meu ver, muito importantes, né, que agora a gente vai tentar, de algum modo, desdobrar, né? Eu vou pedir ao Vinícius que me ajude aqui, né, na conversa, se surgir alguma questão, você administra, por favor. Né? Então, eu preparei um material aqui, porque o tema é complexo, né? Você fazer esse cruzamento entre o capítulo 6 e os 3 primeiros capítulos do Sacrosanto Contílio, onde a gente encontra aquilo que eu diria é necessário para categorizarmos o que chamamos hoje de música litúrgica, né? Aquela perguntinha, essa música serve ou não serve para liturgia, né? Como a gente ainda hoje costuma dizer, né? Então, na verdade, a gente precisa verificar alguns critérios para responder a essa pergunta. Não é uma pergunta muito boa, porque quando você pergunta se essa música serve, certamente, de algum modo, já é um indicativo de que talvez ela não sirva, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 6, em paralelo, trazendo elementos dos capítulos 1º ao 3º do Sacrosanto Contílio. Então, primeiramente, eu queria, não é esclarecer conceitos, mas trazer aqui algumas distinções, a meu ver, importantes. Então, por música sacra, e aqui a gente vai levar em consideração o que a irmã Priscila trouxe, que é uma expressão que a gente não costuma empregar muito atualmente, porque ela faz menção à música de concerto, a irmã Priscila até dizia isso, né? Mas música sacra, na Sacrosanto Contílio, é uma expressão usada para falar do exercício musical, né? Não só aqui pensando as composições, mas o exercício musical, que não apenas se dá no contexto litúrgico, mas que se identifica com o contexto litúrgico, se identifica com a prática litúrgica. Eu lembro, conversando com a irmã Aines, né, que estará aí na mesa monástica à tarde, fazendo uma pergunta para ela sobre isso, a relação entre música e liturgia lá no mosteiro, com a entrada, né, aí de novas candidatas à vida monástica, toda a influência que se tem fora, e ela dizia, eu não estou entendendo sua pergunta. Eu falei, não, a relação entre música e liturgia, né? Não estou entendendo sua pergunta. Ela estava curtindo com a minha cara, irmã Aines, na verdade. Aí ela riu e falou assim, não, para nós não tem diferença. Então, né? Então, é disso aqui que estamos falando, né?
Então, na Constituição Litúrgica, se lê o seguinte, número 112, né, que abre o capítulo: a tradição musical de toda a Igreja constitui um tesouro de inestimável valor, pelo fato que é parte necessária e integral da liturgia solene. E aí, claro, mais para frente a gente vai ver o que é essa liturgia solene. A excelência, então, concedida à música, dentre as demais artes que aparecem no culto divino, está intimamente relacionada à sua natureza tipicamente ritual, enquanto nos fornece uma forma, vamos dizer assim, uma forma da revelação, né? Faz aparecer a palavra de Deus concretamente entre nós, traduzindo forma da revelação, né? E por isso, explicitamente, se falará do canto, isto é, da palavra entoada, né? E aí eu gosto de tratar de música litúrgica dentro dessa categorização de Sacrosanto Contílio, né? Falando dessa união estreita com o rito, e nós vamos desenvolver isso mais à frente, né? Eu gosto de chamar, então, essa experiência de gesto sonoro musical. Gesto sonoro musical, que é uma expressão do Gino Steffani, né? Ele, numa obra antiga, de 1969, A Aclamação de Todo um Povo, né? Tem uma cópia aqui, bem velhinha já. O Gino Steffani diz da sacramentalidade do som, um assunto que vai ser tratado mais adiante, né? Essa dimensão sacramental da música. Ele afirma que a liturgia é uma ação sonora, né? Que contém, que manifesta um mistério. E ainda ele continua dizendo, então a gente pode dizer que a liturgia, sendo ação sonora, é gesto. E pode ser gesto sonoro, vocal e musical, né? E aí significa que, enquanto gesto sonoro, como contendo e manifestando, exprimindo o mistério, é uma modalidade de prolongar no tempo e no espaço a encarnação do Verbo de Deus, que é o autêntico e legítimo paradigma teológico para a gente viver e pensar o celebrar cristão, né? Como afirma o Papa Francisco em Desiderio Desiderare 10:11. Né? A Sacrosanto Contílio põe a liturgia dentro do eixo da revelação, né? Ou seja, do aparecer do Verbo de Deus entre nós. A liturgia se insere aí, né? E a gente, portanto, não pode se desvincular. O ápice desse momento revelador de Deus, sabemos, é a encarnação. Então, a liturgia, ela prolonga isso que o Papa Francisco, inclusive, chama de método que a Trindade traz consigo para nos chamar a conviver e a comungar de sua vida. Então, daí que, liturgicamente falando, a música sacra, na perspectiva conciliar, deverá compor o programa ritual de modo tal que, na estrutura dos formulários, rito e gesto sonoro, né, se entrelacem e proponham uma experiência de contato e de comunhão com Cristo, né? Então, a preocupação aqui é que a reforma dos ritos deverá ser providenciada, né, de modo que favoreça o encontro dos fiéis com o seu Senhor. O Papa Francisco fala tão bonita, né? Olha, depois da morte e ressurreição de Jesus, se quiser encontrar Jesus, vai encontrar Jesus onde? Na comunidade reunida para celebrar, porque ali os seus gestos, as suas palavras, a sua pessoa estará mais viva do que nunca, né? Então, a reforma dos ritos deve ser providenciada de modo que favoreça esse encontro dos fiéis com o seu Senhor e lhes preveja a oportunidade de envolver-se num diálogo com ele, né? Já que o projeto de Deus para o mundo, né, é que esse mundo seja uma casa que acolha o ser humano e acolha a Deus, né, para a experiência de comunhão. Tem uma imagem belíssima para falar disso, de Santo Irineu, aí no século II, onde ele fala do Éden, né, como esse lugar no qual o Verbo de Deus descia e ia brincar, ia se entreter com Adão.
né? Então, esse é o projeto de Deus para nós. O mundo foi criado como nossa casa para que a gente possa ser interlocutor do Senhor e participar, então, conviver com Ele, participar de sua vida, né? Como uma experiência de comunhão. A questão aqui é que, para essa experiência, Sacrosanto Contínuo entende que, essa experiência que se dá no culto, a Sacrosanto Contínuo entende que a música tem um mérito, tem um mérito que lhe faz excepcional dentre todas as outras artes, né? E aí a pergunta é sempre qual é o mérito da liturgia, qual é o mérito da arte musical que permite a gente penetrar, não é, nessa experiência de comunhão com Deus, encontrando-nos com o Senhor, cada vez que celebramos, né? Aí a gente precisa olhar para o fenômeno musical propriamente dito, ainda sem associá-lo a qualquer outra característica que eu diria teológico-litúrgica, né? O que é que a música traz de si mesma, né? Como importante, que lhe faz meritória para que ela entre no culto de maneira tão significativa. E aí, tem uma estudiosa, não é, musicóloga, a Maria de Lourdes Sequef, né, que fala numa obra muito bacana sobre educação musical. Ela fala sobre o poder da música. A música tem um poder, dentre todas as artes, ela parece ter um poder distinto, não é? E aplicando isso em relação ao ser humano religioso, no contexto da experiência cultural, né, a gente vai compreender que o poder da música, como ela diz, não está apenas no fato de transmitir significados, não é? E aí por isso a gente tem que sair desse lugar de olhar o fenômeno musical apenas a partir do texto, né? A gente fala muito da importância do texto, porque de fato para a nossa tradição tem um grande peso, mas a música não é em primeiro lugar e apenas texto, né? Texto verbal, né? Então, a gente não olhar só para essa dimensão do canto nas nossas liturgias, né? Mas assinala a sua característica, o seu poder é de assinalar, marcar a pessoa e lhe induzir a transformações de amplo alcance. É isso que a Sequef fala em termos gerais da música. A música não só transmite significados, né, mas a música, ela nos marca a pessoa e lhe induz a transformar-se, a mutar-se, a modificar-se em vários níveis, né? E isso, claro, a gente vai aplicar ao contexto religioso, né? E mais especificamente litúrgico. Então, essas transformações que a música causa, segundo a estudiosa, vão do fisiológico, porque a música é um fenômeno físico, não é? Toca a nossa corporeidade, né? Nos alcança, nos impacta, né? Passando pelo psicológico, a música atua de maneira muito forte no plano das emoções, interfere na personalidade, evoca temperamentos, provoca comportamentos, opera nas nossas relações, né? Até o nível cognitivo, porque ativa o pensamento, a inteligência, interfere na maneira com a qual a gente conhece o mundo e as pessoas, né? Então, a questão aqui todo esse poder da música faz da música um elemento muito importante da experiência ritual, né? Bom, o dado mais importante, então, que toca a conexão entre rito e música, liturgia e canto, né? Tem a ver com o fato desse fenômeno exercer um grande influxo sobre a nossa percepção, né? Porque tudo aquilo que é o poder da música, né, é tornado possível porque a experiência musical, ela afeta de maneira muito, muito potente a nossa percepção. Então, o que é que existe de comum, não é, entre rito e música, é exatamente esse lugar e essa capacidade, esse poder de modificar a nossa percepção em todas aquelas dimensões, e mexer com todas aquelas dimensões que eu citei antes, fisiológica, psicológica, cognitiva e tal, né? O rito, né, diz o Bonaccorso, né, é uma maneira de perceber a realidade,
e uma maneira de agir sobre a realidade, impactando e transformando-a, gerando sentido. E a música contribui de modo singular para gerar, então, na comunidade que celebra, né, uma noção, que é a noção de presença e de envolvimento, né, com um mundo que essa presença, que é a presença divina, instaura entre nós e que nos escapa, né, mas que de alguma forma aparece e nos envolve, nos arrebata, né? Esse dado aqui é muito importante. A música colabora para moldar a nossa percepção, né, de uma forma alterada, eu diria diferente, né? A gente vai dizer, faz com que a gente empregue de modo extraordinário os sentidos. O rito faz isso, a música faz isso, né? Um texto que eu apenas leio, quando eu canto, eu acesso esse texto de maneira extraordinária, né? É um pouco essa ideia. Então, rito e música coincidem nesse aspecto. Nesse sentido, né, um estudioso, o Richard Schechner, né, ele traz uma sua antropologia do rito, ele é um grande estudioso do teatro, né? Ele, na sua antropologia do rito, ele diz que a música coincide com ele, com o rito, na medida em que opera, então, transformações ou transportes. É do Schechner essa ideia de que o rito, de alguma forma, mexe com a pessoa, né, que o realiza, transformando-a permanentemente ou permitindo transformações temporárias nessa pessoa, né, que ele chama de transportes. Então, a música coincide nesse ajuda nesse processo que é próprio do rito. Então, nesse sentido, é que a gente pode entender uma afirmação que aparece lá no capítulo 6 de Sacrosanto Concílio, que, à primeira vista, é meio esquisita, né, eu acho. É meio obscura até, né? Porque a Constituição Litúrgica vai falar que a música litúrgica é música santa, né? É música santa. O que faz uma música ser santa, né? O que faz uma música ser santa e outra não ser santa? É uma característica meio extrínseca ao fenômeno musical. De ser sacro não tanto, porque a sacralidade tem a ver com separação, com reserva, né? E com um certo impacto que aquela experiência tem de fundar uma determinada realidade. A sacralidade tem a ver com isso. Falar de santidade já é falar de uma outra categoria, de um outro universo, que é o universo propriamente religioso, né? Então, o que é uma música santa, né? Então, a música sacra de Sacrosanto Concílio 112 será tanto mais santa quanto mais estreitamente unida à ação litúrgica. E aqui está a pista para a gente entender essa fala que, a meu ver, é meio esquisita, né? O destaque que o texto latino dá, né, no capítulo 6, nessa frase, a música litúrgica será tanto mais sacra quanto mais estreitamente unida à ação litúrgica, está no termo artius, né, que foi traduzido em português por mais estreitamente unida. Mas a etimologia de origem indo-europeia traz consigo a ideia de carregar. Bom, a santidade da música está conectada a essa característica de a música carregar consigo a ação litúrgica, ou dito de outra maneira, de corresponder à ação litúrgica. E, portanto, a sua eficácia está enquanto fenômeno musical, propriamente dito, de impactar-nos com aquilo que ela consegue carregar de uma forma que talvez as outras artes todas não consigam, né? E aí a gente vai entendendo a importância da música, né? E voltamos lá no poder da música. Impacto fisiológico no corpo, impacto psicológico, impacto cognitivo, né? E aí,
a gente pode dizer assim, se perguntar, né? Então, no final das contas, o que é a ação litúrgica? Então, se a santidade da música está conectada a uma sua característica, que é de carregar consigo a ação litúrgica, o que é a ação litúrgica? Bom, a ação litúrgica, respondendo de maneira teológica, nada mais é do que a vida filial de Jesus, que é reconhecida como um verdadeiro culto, né, e culto agradável a Deus. Assim, a música é tanto mais santa, quanto mais seja capaz de impactar o sujeito da liturgia, que é a igreja, com a vida de filho e filha de Deus. Então, a música própria para o culto cristão, né, é então aquele gesto sonoro capaz de transfigurar, de modificar quem executa, assemelhando-lhe sempre mais a Jesus, sempre mais a Cristo. A sacralidade consta de ser um produto humano separado para essa finalidade, orientado a essa experiência religiosa. É muito bonito um canto que a gente tem na nossa tradição brasileira, o canto de Geraldo Leite, que fala disso, né? Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem, por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Tem um versinho, né? Nós fomos transportados da morte à vida pelo amor dos irmãos. Então, cantar o amor dos irmãos nos transporta da morte à vida, né? Até que a gente possa dizer: Senhor Jesus, já não sou mais eu quem vivo, tu vives em mim. A gente tem uma peça musical que fala exatamente do que seja, ou aonde está a importância da música ritual, né? Bom, a partir disso tudo que eu falei, nosso tempo está pouco, a gente vai entender que o caráter expressivo da música, que é celebrado nos documentos litúrgicos sobre esse lugar proeminente que a música tem para a igreja, né? Tem a ver com o seu caráter expressivo, né? Faz com que a música seja entendida como linguagem. Como linguagem. Esse é o passo, né? Em um grande musicólogo brasileiro, Bruno Keffer, né? Ele diz que a música, que a gente chama arte, né, é uma linguagem porque, em sua constituição, ela organiza o tempo, aí a questão do ritmo, né? Com isso, impacta diretamente a nossa corporeidade, porque a música afeta os nossos movimentos, né? Interfere na nossa frequência cardíaca, os nossos ritmos, por exemplo, o ritmo fisiológico, né? Cria gestos interiores que são difíceis de traduzir fisicamente, né? Nos chamam, às vezes, a um tipo de consciência. Eu estou lembrando aqui de onde já apareceu na internet isso, uma bailarina com Alzheimer, né? Quando ela escuta, né? Coloca uma música, né? Talvez ela tenha dançado na sua trajetória, né? E coloca uma música para ela ouvir, ela parece que ela acorda e ela começa a traduzir aquela experiência mental, talvez, que ela esteja tendo, das memórias, com gestos da mão, né? Então, a música mexe com ela, acorda aquela mulher adormecida pela enfermidade, né? Então, veja o poder da música, né? Isso tem a ver com os elementos constitutivos da música. Estamos dizendo aqui do ritmo, né? Impõe ritmo à língua, né? O que impacta diretamente a nossa forma de se comunicar. É uma linguagem que estabelece também determinados discursos pela sucessão e articulação dos sons, né? E aqui estamos falando da melodia, da dimensão da cantabilidade. Então, esse discurso, ele melódico, ele opera diretamente, tem um papel importantíssimo na regulação das nossas emoções, né? A neurociência nos diz disso, de áreas do cérebro que tem papel importante em relação a isso, né? Sistema límbico, amígdala, o hipocampo, então, poder da música, né? Lida com o emocional nosso, a dimensão melódica, né? Além de promover sentido para o que a gente vive, despertando memórias, disparando gatilhos. A harmonia, que enfatiza, né, pela simultaneidade de sonoridades, como o acorde, né, trabalhados em termos de dissonância e consonância, mas não só, traz consequências interessantes, por exemplo, do ponto de vista de contribuir em termos de experiência de sociabilidade, pense no canto coral, né, a dimensão estética, a beleza do contraponto, e por aí vai, né? É muita coisa, né? Então, a música, a arte, enquanto linguagem, por causa desses elementos todos,
traz consigo esse poder que deve ser posto à disposição da arte de celebrar, que consta de contribuir para que a palavra de Deus seja transmitida e impacte de modo transformante a vida de uma comunidade, quando ela se encontra nesse momento mais genuíno, que é a oração litúrgica. Então, aqui a gente tem mais claramente, eu diria, definida a excelência da música, que é de ser linguagem do mistério de Cristo, ensejando que ele fale e os fiéis lhe respondam. E aqui se trata do que música sacra vai chamar de função ministerial da música litúrgica, que para os nossos liturgistas no Brasil, sobretudo aqueles ligados à música, como Frei Joaquim Fonseca, né, grande amigo, sempre recorda, né, a música e sua função ministerial. Chegando a esse ponto da nossa conversa, né, a gente agora precisa tomar essa linguagem, que é amplamente a música enquanto linguagem, ou a linguagem musical, que é muito elogiada na Constituição Litúrgica, e interpretá-la à luz dos grandes princípios da reforma litúrgica, que se encontram nos primeiros capítulos do Sacrosanto Contínuo. Agora a gente vai, então, dedicar a segunda parte da nossa conversa, né, a verificar em que condições a música litúrgica, chamada sacra no contexto conciliar, pode ser assumida como linguagem do mistério. Ou, porque é assumida como linguagem do mistério, será então chamada de música litúrgica, apta, portanto, para ser executada no contexto do culto litúrgico, né? Do culto ritual. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, se há uma identidade entre música e rito e liturgia, a gente precisa entender que a música participa daquilo que é a natureza da liturgia. E a gente tem que se voltar para os primeiros capítulos, né, 5, 6, 7, de Sacrosanto Contínuo, né? E aí depois a gente olhar os outros, onde a gente tem os grandes princípios, para a gente poder verificar algumas questões. Então, falando da natureza da liturgia que a música toma para si, né, e, portanto, ela é chamada de litúrgica, né, a gente pode começar dizendo o seguinte, né, que a prática musical apta para o culto é aquela que é competente para expressar e nos fazer experimentar aquilo que a tradição católica chama de revelação, né? Em outros termos, a qualidade litúrgica da música, especialmente do canto, reside na capacidade de expor-nos ao contato com a humanidade do Verbo de Deus, para que ele nos alcance, para que ele nos impacte e assim nos modifique, nos torne semelhantes à sua imagem. E assim a gente seja salvo. Enquanto linguagem, vamos recordar, o gesto sonoro, então, deve nos apresentar, mediante os componentes da música, tudo quanto encarne, exprima o agir, o pensar e o sentir de Jesus. Ritmicamente, melodicamente, né? Aqueles elementos que nós, harmonicamente, né? E etc. Então, portanto, não só pelo texto, mas pelo dinamismo não verbal, pela musicalidade, né, que deve ser uma tradução do próprio rito proposto pela igreja. No encontro de compositores, eu conversava no final de semana, dizendo assim, olha, você às vezes tem um canto de aspersão, o texto está ok, está previsto até o texto certinho lá do missal, porque hoje a gente está com esse negócio, né, de texto tem que ser aquele que está no missal, daquele jeito lá, né, a composição está adequada, a condução das vozes está ok, os acordes bem escolhidos, mas às vezes não rola, né, de ser uma tradução do gesto, uma tradução musical, em termos musicais, do gesto da aspersão, sabe? Não existe aqui esse entrosamento, né? Então, por isso que não é só uma questão de texto ou de qualidade técnica da composição do ponto de vista musicológico, né? É muito mais do que isso, né? Pensar como que aquele rito pode ser traduzido musicalmente. Eu acho que essa é uma boa noção, né? Já que o rito é a vida de Jesus, então a música vai ser a tradução em categorias musicais da vida de Jesus, né? Então a pergunta seria: essa experiência sonoro-musical revela Jesus? Revela Cristo? Que imagens surgem de determinada prática musical em nossas assembleias, né? Percebo-me apenas entretido no que está acontecendo, enfim, por aí vai. São perguntas que a gente pode ir fazendo para verificar,
né? Se aquela música traduz a revelação, se ela nos põe em contato com o mistério de Cristo, né? Veja, estamos falando da prática musical como um todo, o texto cantado, a melodia empregada, a harmonia que estabelecemos, a postura dos ministros, o envolvimento de toda a assembleia, e aqui atenção ao que é suscitado pela música, né? As reações, do ponto de vista do movimento, da postura, das emoções, tudo isso contribui para potencializar o encontro com a humanidade do Verbo, que é a humanidade do Verbo que nos salva, né? É interessante que a instrução música sacra, quando apresenta as normas gerais da música litúrgica, a primeira dentre as categorias que são apresentadas é que a música litúrgica torna a oração mais penetrante. Olha, sempre a ideia do impacto, o poder que a música tem, né, como fenômeno humano de impactar, como dizia a Sekef lá em cima, onde eu comentei com vocês, né? O termo latino usado, que foi traduzido por penetrante, né, em música sacra, tem a ver com suavidade, né? E originalmente tem a ver com dar sabor, né? Pense o que é comer uma fruta saborosa, o gosto fica na boca, né? Impregna a gente, né? E com cheiro, Então, a música é capaz disso, né? De nos impregnar com a vida de Jesus a partir daquilo que são os componentes, como nós vimos um pouquinho antes. Bom, depois, um outro elemento importante é pensar a música como um fato eclesial, aí tem a ver com o Sacrosanto Contínuo 6. Né? A prática musical é tanto mais litúrgica, quanto mais revele a vida da igreja e o faça como desdobramento ou explicitação daquilo que é a vida de Cristo, enquanto acontece, enquanto está posta em movimento no dinamismo de uma comunidade concreta. E aqui tem grandes implicações de vários tipos, né, que mais à frente eu vou citar algumas, como, por exemplo, a questão da enculturação, né? O respeito à cultura e o impacto da cultura do ponto de vista musical, né, na celebração. Né? Então, Sacrosanto Contínuo 6 celebra a comunidade dos discípulos como um prolongamento da obra de Cristo, enquanto Cristo, atua na igreja e transporta seus membros ao reinado de Deus. Volta a ideia de transporte aqui, né, na Constituição litúrgica. Dito de outro modo, a música litúrgica é música de igreja. Música litúrgica é música de igreja. Isso é muito legal, né? E isso deveria transparecer, por exemplo, tanto do ponto de vista da composição em si e de quem a compõe, então, mesmo havendo a colaboração de quem não seja membro da igreja, a composição tem que respirar a eclesialidade. Isso vai ser mediante outros critérios que têm que ser garantidos por quem é membro, né? Mas também um outro aspecto aqui mais importante, que sendo linguagem, né? A natureza da música é de evidenciar o corpo eclesial, a assembleia, aquela assembleia concreta na qual pulsa a vida de Jesus. Então, aquela música exprime aquela igreja, aquela comunidade concreta, né? Assim, e aí a gente tem consequências, né? Porque quem faz música litúrgica do ponto de vista da performance, né? Ou seja, do acontecer da música, né? No ato celebrativo, via de regra, é discípulo de Jesus. A prática musical na liturgia é em si mesma um modo de vida daquela que foi enxertado em Cristo. E aí a gente recorre agora ainda à música sacra, que fala de uma segunda característica, depois de dizer que torna a oração mais penetrante, música sacra diz que a música litúrgica, essa prática consiste, né, de manifestar o caráter hierárquico, entendido aqui como ministerial, não é, da igreja. Então, articulam-se mistério e ministerialidade. Mistério e ministerialidade se manifestam mais claramente.
E continua, mediante a união das vozes se alcança a mais profunda união dos corações. Então, música litúrgica é música de igreja. E é música feita por quem é membro da igreja, né? Música sacra recorda ainda que os atores da ação litúrgica musical são membros da igreja, pois as ações litúrgicas são celebrações da igreja, isto é, do povo congregado e ordenado sob a presidência do bispo ou de um presbítero. E aí isso toca a nossa realidade de diversas maneiras. De diversas maneiras, né? Pense-se, por exemplo, as celebrações do sacramento do matrimônio, né? Quem atua, por exemplo, no que seria o grupo de canto, né? Necessariamente não é discípulo de Jesus. Então, são questões espinhosas que a gente começa a perceber que vão surgindo. A música, finalmente, o Sacrosanto Concílio 7, como um fazer ritual, né? E é nesse ponto que o Sacrosanto Concílio 112 aí se concentra. A vida em Cristo, Sacrosanto Concílio 5, e na igreja, Sacrosanto Concílio 6, fazendo aqui menção ao primeiro nome da revista de liturgia no Brasil, né, que ainda é a mesma na Itália, realiza-se, cumpre-se, ganha forma, né, daí o termo performance, que de certo modo deriva da palavra latina empregada em Sacrosanto Concílio para falar que a obra de Cristo que se dá na igreja se cumpre no ato de culto, né, que é perficere, né? Então, essa vida em Cristo na igreja realiza-se, cumpre-se, ganha forma no gesto ritual, no agir da igreja, né? Que é um agir musical. Ali atua Cristo. A música, então, é tanto mais litúrgica quanto mais for uma maneira da revelação acontecer. Então, os ritos com e pelos quais se exercita a vida de Jesus, tomando parte, em certa medida, na perfeição cristã, né, correspondem à maneira de uma assembleia concreta perceber no mundo, no ambiente, nas pessoas, o desvelar-se de uma presença que as modifica, que as transforma, né? E aqui esse ambiente é a Assembleia Litúrgica, esse mundo é o reino de Deus, essas pessoas são os fiéis, chamados irmãos e irmãs, né? Vinculados uns aos outros pelo amor de Cristo, né? Então é exatamente por isso que a noção de performance, mais do que simplesmente prática musical, é quase indispensável. Quando a gente diz performance litúrgico-musical, estamos falando de um dar-se no corpo do sujeito que celebra. A igreja, que é um corpo de corpos. O agir de Cristo se dá ali, né? Pelo qual esse corpo assume um ethos e um metos, a gente diz, né? Ou seja, um modo de se comportar, né? E de se constituir pela repetição desse comportamento, filho, filha amado. Então, o fato da música litúrgica ser linguagem do mistério pascal depende de seu estreito vínculo com o rito. Na verdade, de ser ela mesma rito. A música litúrgica será sempre e necessariamente música ritual. E aqui eu vou pegar uma fala da irmã Priscila, que coincidiu, na verdade, eu já tinha preparado isso, sobre aquilo que nós costumamos dizer a partir da Instrução Geral do Missal Romano, o número 37, distinguindo, não é, entre cantos que constituem um rito e cantos que acompanham um rito. A meu ver, é uma distinção desastrosa, né? Me explico, né? Por que desastrosa? Porque o advérbio em latim usado na Instrução Geral para dizer acompanham, né? É comitantur, né? Committere, de onde a gente pode traduzir vai junto, né? Por isso a ideia de acompanha. Mas aqui a gente tem que entender que o que se deve conservar, não é? A ideia que se deve conservar dessa afirmação, né, da Sacrosanto Concílio, da Instrução Geral número 37, é que existem fórmulas recitadas ou cantadas que estão entrelaçadas com um gesto, que aqui o missal chama de rito, que ele é distinto. Então, essa é a primeira coisa a considerar,
né? Não estamos falando apenas de canto que acompanha rito, né? Estamos falando de fórmulas, de coisas ditas que ou em si mesmas são o próprio gesto, ou que estão associados a outros gestos, né? Ok? Então, a diferença não está aqui em ser algo que se junta ao rito, então acompanha o rito, né? Como se aquele canto, aquela fórmula, se for cantada, não houvesse características rituais por si mesmas, né? Mas, atenção, de ser, né? No caso, o canto ser um gesto sonoro, né? Musical, que vai junto com um outro gesto, né? E aqui o gesto pode ter características que a gente chama de proxêmicas, né? Um gesto proxêmico, ou seja, que tem a ver com o uso do espaço, ou um gesto que tem a ver com o movimento, com os movimentos do corpo, né? Então você tem, às vezes, um gesto sonoro musical, né? Que ele é vivido por ele mesmo, e aí é o sentido de ele ser o gesto, ou de ele estar associado a outros gestos com outras características. Então, vejam, essa distinção não pode ser absoluta, porque, por exemplo, quando você fala de canto que acompanha rito, vocês logo lembram dos cantos processionais. Aí você vai para o canto de entrada, o canto de entrada é o canto que acompanha a procissão de entrada. Então, o gesto, o rito é a procissão de entrada e o canto acompanha. Não, mas o canto também introduz, né, na celebração. O canto de entrada gera o congregar-se, né? Então, cantar é em si mesmo uma ação e uma ação ritual. Não apenas acompanha o mover-se dos ministros em direção ao altar. Então, essa distinção, em termos absolutos, ela não existe, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Cordeiro de Deus, não é? Talvez isso pareça ter mais sentido, porque o gesto é a fração do pão e você tem uma fórmula cantada ou recitada que acompanha o gesto. Mas dizer a fórmula ou cantar a fórmula é um gesto também, né? Então, na verdade, aqui a gente teria que pensar, não é, que o rito é um grande gesto formado por pequenos gestos que se entrelaçam, né? Como linguagens diferentes. Por isso que essa maneira de falar da música que é rito, que acompanha rito, para mim, não serve. O mesmo é para falar do canto de comunhão, né? O canto de comunhão acompanha a procissão, não só, né? Acompanha o gesto cinético, não só, né? Porque o rito da comunhão começa com o canto de comunhão, ou seja, a experiência de unir as vozes, associada ao gesto do presidente comungar. Então, isso é já a experiência de comunhão dando-se naquele corpo reunido que é a comunidade. Então, essa distinção, eu tenho um pouco de problema com elas, né? Se a gente pensa, não ainda no Cordeiro de Deus, né? Por exemplo, você pode pensar no Cordeiro de Deus. Tem um gesto cinésico, ou seja, uma postura, um movimento de tomar o pão e de parti-lo, associado a um gesto sonoro, que é a ladainha, né? Que pode ser cantado, então, um gesto sonoro musical, associado a um gesto ministerialmente performado, ou seja, você tem uma estrutura litânica, proposta e resposta, ministros e assembleia. Então, é sempre aqui um complexo, né? E por aí vai. Agora, eu queria, para ir concluindo, me dedicar a alguns elementos que dizem respeito não apenas agora à natureza, não é da liturgia, ou seja, que a música compartilha com a liturgia, portanto, para ser considerada música litúrgica, né? Mas com relação a alguns princípios que Sacrosanto Concílio nos traz, né? Primeiramente, a reforma litúrgica justifica-se por providenciar uma forma ritual que traduza o modelo de igreja comunhão, sobretudo como o corpo de Cristo, que foi amplamente tratado
Lumen Gentium, né? E que Sacro Santo Contínuo introduziu em linhas gerais. Né? Também deveria a reforma litúrgica prover uma forma ritual que estivesse orientada e facultasse a participação de toda a Assembleia, de modo que transparecesse que a igreja fosse seu sujeito, né? A igreja, corpo e membros, o Cristo total. A música litúrgica, portanto, precisa apresentar-se nessas mesmas categorias, de traduzir um modelo de igreja e de oportunizar a participação. Música sacra é muito clara sobre isso, oferecendo-lhes, como regra geral, o que seria uma ressonância ao princípio magno da participação dos fiéis no mistério de Cristo mediante os ritos e preces. A ação litúrgica reveste-se de maior nobreza e, portanto, solenidade, quando é celebrado com canto. Cada um dos ministros desempenha sua função própria e o povo participa dela. E, de fato, a Constituição litúrgica vai solicitar que se providencie aclamações, respostas, salmodia, antífonas e cantos que suscitem o envolvimento direto da Assembleia no mistério. E aqui aparece a dimensão, a natureza comunitária e eclesial. Voltando ainda à música sacra, quando se trata de evidenciar os graus do emprego do canto na missa, associa-se à participação. São graus de participação. Então, em primeiro lugar, os diálogos entre ministro e o povo, seguido do que é oração comum, e, finalmente, os cantos processionais e incluídas as leituras. Claro que, nesse momento, música sacra, 1967, não tínhamos ainda o missal romano, então essas informações elas devem ser atualizadas e atuadas a partir, do livro litúrgico, ou dos livros litúrgicos. Também não tínhamos o lecionário, então a gente tem dados novos ali para considerar. Um outro elemento importante é que a música é tratada como tradição de toda a igreja. Isso exige, por questões históricas, considerar sim a contribuição própria do rito romano, e aqui entende-se a importância do gregoriano, mas com o expandir-se progressivo da comunidade de fé, a gente também deverá considerar a contribuição genuína e legítima dos outros vários povos onde a igreja venha a ser plantada. E aqui, portanto, o capítulo 6 recorda a importância do canto religioso popular, da música tradicional dos povos, todo o dinamismo da enculturação. Então, a música da igreja oficial é apenas o gregoriano, porque não sei o quê. O gregoriano respira uma cultura, porque tem a ver com o modo de articular os sons. E um modo, inclusive, de empregar a língua em relação a esses sons, que é o latim. E nós estamos muito distantes disso. E tudo que as outras culturas têm é uma riqueza para a igreja, não pode reduzir ao gregoriano. Então, isso aqui é um dado que aqui é muito importante. Por isso, então, não se exclui nenhum gênero musical, e não vai se excluir também nenhum instrumento musical, que agora está com essa mania, desde que esse seja capaz de tornar-se rito e proporcionar à Assembleia Celebrante o contato transformante com o mistério de Cristo, o encontro com sua pessoa. Então, música sacra vai dizer, o grande problema é a função ministerial da música, a qual a gente deve dar atenção. A reforma litúrgica também deveria prever o reenraizamento dos ritos no que se refere à Sagrada Escritura. E isso toca diretamente à música litúrgica, uma vez que é da Escritura que são tomados os salmos que se cantam, foi dos seus textos a sua inspiração que brotaram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Então, aqui a gente deve louvar todo o empenho da nossa Conferência Episcopal de promover o inário litúrgico, no qual progressivamente foram sendo compilados um grande número de composições, que na sua maioria são versões enculturadas, na letra e na musicalidade de textos bíblicos, salmos, cânticos, hinos. E esse processo continua, não é até hoje, apesar que eu acho que a gente está começando a produzir música insossa, que é só sucessão de notas, no meu ver, mas tudo bem. Nesse ponto, a importância do gregoriano como referência, já que o gregoriano, no canto gregoriano, está diretamente relacionado ao canto em latim da Escritura, adaptado a uma determinada assembleia litúrgica, originalmente em um determinado tempo, em um determinado lugar, segundo uma determinada cultura. Na Reforma, também se primou pela nobre simplicidade, no sentido de que os ritos não sejam complicados, e que resplendam em sua autenticidade, em sua verdade, de ser expressão do mistério de Cristo da Igreja. Isso exige que a música litúrgica seja tranquilamente executável por todos que tomam parte numa assembleia concreta. É o que música sacra vai solicitar.
O canto poderá ser enriquecido pela prática polifônica, ou possuir uma característica mais elaborada do ponto de vista melódico e rítmico, mas exige-se o cuidado para que o povo não seja excluído, não é? Então, isso pode ser feito no ordinário da missa, por exemplo, música sacra vai dizer, mas o povo não pode ser excluído, né? O povo tem que ser tomado como sujeito. Enfim, nosso limite, né, de tempo. São elementos aqui que eu acho que nos ajudam a perceber o que é música ritual, o que é música litúrgica, no final das contas, né? Então, é algo que vai para além do texto, tem a ver com um dinamismo muito mais intricado e muito mais profundo, né, ao qual a gente tem que se voltar para conhecer melhor. Tentei dar conta. Deu tempo, hein? Deu tempo. Interessantíssimo, né? Quando a gente pensa essa música, eu acho que há esse rompimento entre a música como parte da liturgia em si, e trago até aqui um comentário do padre Jair, vai estar com a gente, inclusive, ao longo desse dia, que é muito caro, e eu sei que o senhor tem uma percepção muito própria sobre, que ele diz: eu estou pensando agora os que atuam na música e não têm ligação estável com a comunidade onde atuam, e os músicos que atuam em várias comunidades e não se ligam à vida da comunidade. Como fica? Não fica, né? Isso é o drama do momento, Jair. É o drama do momento, né? Quem é pároco, por exemplo, ou quem está na pastoral litúrgica, sabe que é o drama. Via de regra, você atua como ministro numa comunidade da qual você faz parte. Ponto final. O que a gente tem, infelizmente, são exceções. E, às vezes, exceções derivadas da necessidade, não é? Da necessidade. Como a prática litúrgico-musical é uma prática muito exigente, não é? A formação musical é uma formação que exige tempo, né? Então, às vezes, a gente não tem gente que possa adequadamente, eu diria, ajudar a comunidade, que seria a sua comunidade, a fazer essa experiência do mistério. Então, a gente tem que lançar a mão de contratar profissionais de fora, né? Porque às vezes a gente não tem jeito, né? Mas isso não é o que se espera. Isso não é o que se espera, né? Eu acho que aqui vale o que se pensa para o padre, né? O que é que se pensa para o padre? Eu sou o presbítero que estou a serviço de uma comunidade de fé. Eu presido a minha comunidade de fé, né? Então, meu ministério está em razão desta concretude, né? Então, assim, os outros ministérios é a mesma coisa, né? Senão a gente se torna funcionário. Então, eu acho que, Jair, é uma grande questão, né? Mas a gente precisa trabalhar aqui, não é, com essa necessidade de recuperar, né, esse dado. Quem faz música litúrgica no sentido de performance é discípulo de Jesus que congrega e se reconhece com outros irmãos e irmãs, né? Então, isso para mim, assim, é fundamental, sinceramente. E a gente está perdendo isso, porque o que você mais tem é gente de equipe de canto que nesse domingo canta aqui, no outro domingo canta lá, no outro domingo canta em outro lugar. O que é isso? O que é isso? Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso, sabe? É importante, mas não é fácil, não. Aqui na minha experiência de paróquia, não é fácil. Não é fácil. Né? Olha, Padre Márcio, são muitas reações a essa hora, essas falas, né? A Jo Barbosa, por exemplo, fala desse incômodo do canto que é rito com o canto que faz o rito, enfim, que acompanha o rito. A Milena falando sobre a importância de entender a música litúrgica como uma expressão da comunidade, que se dá no corpo, que se celebra. Né? Então, muita gente aqui repercutindo, eu tenho certeza que essa live vai reverberar, que as pessoas possam conversar sobre isso, porque também esse é o nosso intuito, né? A gente traz aqui um pouquinho, não dá para abranger tudo, mas que as pessoas possam se interessar, conversar, buscar esses pontos que de fato são importantes para a nossa caminhada pastoral. Agradecemos sua participação, muito obrigado, viu? Sempre muito bom. Tchau, gente. Boa maratona. Vamos correr, porque maratona é para isso, é para correr.